Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, bom dia. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na pessoa do vice-reitor, professor doutor Sérgio Roberto Nobre, tem a honra de presidir a solenidade de posse da diretora, professora doutora Fernanda Henriques, e do vice-diretor, professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp do campus de Bauru. Primeiramente, devo registrar que, em virtude da pandemia da Covid-19 e das exigências dos protocolos sanitários de isolamento e distanciamento social, esta solenidade está sendo realizada à distância, de modo virtual e online, sendo que autoridades e técnicos envolvidos na realização deste evento encontram-se participando de suas residências, de forma isolada e seguindo as orientações dos órgãos de saúde. Para dar início à solenidade, anuncio a palavra do professor doutor Sérgio Roberto Nobre, vice-reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, que presidirá os trabalhos desta sessão solene. Bom dia a todos, autoridades presentes, senhoras e senhores. Declaro aberta a solenidade de posse da diretora e do vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Bauru. Agradeço o acompanhamento desta solenidade remota pelos diretores e pelos vice-diretores das unidades universitárias da Unesp, servidores docentes e técnicos administrativos, membros da congregação da FAAC e discentes da graduação e pós-graduação, aos quais registro grande respeito, admiração e gratidão em nome da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, da Unesp de Bauru. Dando continuidade à solenidade, convido o professor doutor Marcelo Carbone Carneiro, diretor cessante da FAAC, para o seu pronunciamento. Então, bom dia a todos e a todas. Cumprimentamos as autoridades presentes, cumprimentamos o professor Enis Furlani, presidente do Fórum dos Diretores, em nome do qual cumprimento todos os diretores e vice-diretores da Unesp presentes nessa cerimônia. Cumprimentamos vice-diretores presentes, cumprimentamos o vice-reitor Sérgio Nobre presente, a quem agradeço especialmente aí a participação nesse evento, e o secretário-geral também cumprimento, o professor Arnaldo Coutinho. Esta é a minha última fala pública na direção da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Gostaria de agradecer à comunidade da FAAC pela confiança em nosso trabalho, meu e da Fernanda. Em um Estado democrático do direito, a eleição representa um momento importante e me senti muito honrado pela confiança. Tivemos, né, Fernanda, eu e você, em torno de 95% dos votos. Fomos eleitos. Administramos o entendimento de que representar essa comunidade era um exercício transitório e singular. Agradeço à congregação da unidade, que não se furtou em debater e se posicionar em defesa da Unesp. Certamente buscamos criar um espaço de liberdade de pensamento e de respeito nesse órgão colegiado. Quem é formado em filosofia sabe o quanto é caro e fundamental a busca da reflexão pautada pela liberdade de pensamento. Temos essa marca, felizmente, em nosso estatuto, né, o Estatuto da Unesp, que no seu capítulo 1, nos objetivos, nos artigos 2º, diz: o Estatuto da Unesp. A Unesp rege-se pelos princípios de liberdade de pensamento e de expressão, de desenvolvimento do espírito crítico e reflexivo, com o objetivo permanente de criação e de transmissão do saber e da cultura. Fecha aspas. Isso é o Estatuto da Unesp. A política é disputa e exercício do poder. Disputa é entendida de diferentes maneiras, principalmente como contradição. Contradição de classes,
como pensa o marxismo, contradição entre amigos e inimigos, como pensou Carl Schmitt, que é um teórico do nazismo, contradição entre aquele que está no poder e o povo, e como age aquele que está no poder, como pensou Maquiavel, ou eu indicaria um texto um ensaio mais curto, né? Um ensaio do Merleau-Ponty, chamado Notas sobre Maquiavel, que desdobrou-se depois num texto do seu orientando, Claude Lefort, o trabalho da obra de Maquiavel. Essa relação, a política entendida como a relação, como a contradição entre aquele que está no poder e o povo. Isso Maquiavel. Pode ser entendida também como contradição de jogos de linguagem, como pensou Wittgenstein, por exemplo, textos belíssimos sobre essa questão, entre outras possibilidades. Numa sociedade democrática, a liberdade de expressão deve pautar as ações e articulações. A política entendida como relação entre amigos e inimigos, presentes em Carl Schmitt, não me parece um bom caminho para a universidade, nem um bom caminho para a política. Que sejamos capazes de construir dias melhores, um sistema democrático que garanta a liberdade de expressão, o direito ao contraditório e a capacidade de estabelecer entendimentos. Isso é o exercício da política. Desde os primórdios da filosofia e ao longo da sua longa história, a liberdade de pensamento é a condição para a construção da democracia. Kant, representante importante do iluminismo alemão, em um texto conhecido de todos nós, chamado Resposta à Pergunta: O que é o Iluminismo?, ele diz, dentre outras coisas, tenha a coragem de fazer uso do seu próprio entendimento. Poderíamos citar aqui vários outros filósofos do iluminismo francês, Voltaire, Rousseau, certamente, né, que vão defender essa ideia de liberdade de pensamento e de autonomia do sujeito. Desta forma, nos posicionamos pela defesa da democracia, pela defesa da liberdade de expressão, pela defesa do Estado democrático do direito e pela luta contra as desigualdades e as injustiças, por uma universidade forte, autônoma, inclusiva e socialmente referenciada. Gostaria de, nessa cerimônia, agradecer toda a equipe que esteve na condução das atividades, que nós chamamos de atividade meio da FAAC. A Daniela, o Felipe, a Thalita, o Fernando Ferrari, nos apoiando com toda a competência e respeito nas assessorias. Muito, muito, muito obrigado a vocês. A Dani, nesses últimos 4 anos, comigo, aí, o Fernando antes. Então, muito obrigado, vocês são fundamentais, foram e serão fundamentais para a nossa instituição. Muito obrigado mesmo, de coração. Ao Luiz e ao Lazinho, especialmente ao Lazinho, nesse final de gestão, né, Lazinho, mais de 2 anos, agradecer muito pelo trabalho na área de informática, que é uma diretoria no sentido de construção estratégica da informática, fizemos isso aqui na FAAC, conduzimos de uma forma a enfrentar desafios que se colocavam naquele momento. Ao Rochelle, e agora ao Fernando Ferrari, né, diretores administrativos da minha gestão, segurança e orientação na área administrativa. Muito obrigado, especialmente ao Fernando Ferrari. A Angélica, que é a nossa mestre de cerimônias, né, nessa cerimônia aqui. Muito obrigado, Angélica, por toda a sua dedicação, sua competência e sua força. Não fosse você, não enfrentaríamos muitas das batalhas que enfrentamos, não teríamos dado respostas a muitas questões que demos respostas. Muito obrigado, Angélica, de coração. Ramos, Marcelo e Paulo, pela condução firme e competente na direção pelas estradas. Fernando Henriques, nem se fala, por sua sensibilidade, pela sua competência e respeito, pela amizade construída ao longo desses 4 anos. Fernanda, muito, muito, muito obrigado. Aos servidores de todas as sessões da FAAC, contamos com servidores muito competentes e comprometidos. E aos docentes da unidade, que se dedicam de forma a dignificar o serviço público e a universidade. A todos vocês, eu teria que repetir obrigado, 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 e não conseguiria expressar
o meu sentimento de agradecimento com tantos obrigados. Agradecer também os chefes de departamentos, coordenadores de curso, que colaboraram e que lutam por uma universidade pública, gratuita, laica e de qualidade. Em momentos difíceis, sobretudo no caso da nossa unidade, por falta de servidores, docentes e técnico-administrativos, né? Essa não contratação implicou uma dificuldade muito maior para todos nós aí, né, chefes de departamento e coordenadores de curso, que temos uma falta, sobretudo, né, de docentes para atuarem nas salas de aula. Agradecer minha família, minha esposa Helma, meus filhos, Natália e Vitor. Vocês são a razão da minha existência. Sem vocês, nada seria possível. Aos meus pais, a senhora Aparecida e o senhor José, pela força, pela fortaleza que os dois representam. Todos os meus irmãos, Marco, Maurício, Sérgio e Danilo. E minha querida irmã Valéria. Obrigado pelo amor e apoio de vocês. Aos meus sobrinhos, que representam a vitalidade das novas gerações. Agradecer àqueles que se tornam amigos, vice-diretores e diretores. A todos e a todas, muito obrigado. Não vou nomear aqui, mas todos sabem, né, os amigos que levarei para a eternidade, né, que fizemos ao longo dessa gestão. Muito obrigado a vocês, né, e não tenho palavras para expressar essa amizade construída. Destaco aqui no campus, na minha gestão de vice-diretor, né, e construímos uma amizade, os amigos Lutigardes e Paulo Noronha. Né? São dois amigos que fizemos na gestão e que guardaremos para sempre. E vários diretores e diretoras, amigos e amigas, que fizemos, e isso é o que há de bom que levamos da gestão. Fizemos uma gestão pautada no respeito às pessoas, dialogando e propondo caminhos. Foram anos difíceis. Fui vice-diretor dos 4 anos que atuei como vice-diretor, 3 foram de greves de mais de 3 anos. Desculpa, mais de 3 meses. Em 4 anos, né, nós temos 3 anos como vice-diretor de greves de mais de 3 meses, o que é muito difícil para quem está no exercício, né, da direção. Diretor agora pós-impeachment, o que implicou em queda brutal da arrecadação, e terminamos em plena pandemia Covid-19. Nos dedicamos o máximo possível com o trabalho diário, né? A Fernanda sabe, a Dani e todos que estiveram mais próximos ali, um trabalho de 10, 16 horas diárias. Tudo para manter e possibilitar o melhor para a instituição. Saio com a sensação de dever cumprido, na certeza de que não fiz nada sozinho. Obrigado a todos e a todas que pensam na FAAC, na Unesp e em um país melhor. Tivemos nosso relatório de gestão aprovado na última congregação e listamos realizações e esforços em tempos de grossura, para usar o termo que a professora Lina Bobardi utilizou quando falava da ditadura, tempos de grossura. Obrigado a toda a comunidade que confiou esse mandato, que se encerra no próximo dia 28. Estou à disposição para o trabalho de nossa querida FAAC e da Unesp. Não há momentos para descanso, há momentos para trabalho em outras atividades, né? Sobretudo as atividades acadêmicas. Muito obrigado a todos. Desejo excelente gestão aos amigos Fernando Henriques e Juarez de Paula Xavier. Permaneçam unidos e se fortaleçam para enfrentar as situações com virtude e buscando dominar aquilo que é possível prever, a fortuna, o acaso. Defendam a liberdade de expressão e o livre pensar. Eu tinha um professor de ensino médio que viveu a ditadura, professor de filosofia, ele usava uma expressão, veja, ele usou uma expressão lá, tinha 16 anos, ele dizia assim: plante na porta da sua casa uma árvore da liberdade, do livre estilo de falar sem medo. Eu acho que esse deve ser a pauta de uma sociedade democrática. As pessoas não precisam ter medo de se expressar, buscando o melhor para a instituição. Obrigado, Fernanda, Juarez, por se colocar seus nomes e trabalhos para conduzir e fortalecer a nossa querida FAAC. Obrigado, obrigado, obrigado.
e eu teria que ficar vários minutos falando obrigado para ter um sentido mínimo de tanto que eu agradeço a todos vocês citados nesse texto. Parabéns, Fernanda, parabéns, Juarez, bom trabalho, contem comigo, estarei na unidade aí, com as atividades acadêmicas, fortalecendo, com as minhas aulas, que eu gosto, adoro dar aula, e sempre pensando no bem da Unesp, sempre pensando no bem da FAAC, e sempre pensando nessa articulação e nessa responsabilidade que a universidade tem com a cidade, né, com a sociedade. Muito obrigado. Bom, dando continuidade, de acordo com o disposto no artigo 34, inciso 6º do Estatuto da Unesp, procederemos aos atos de posse da professora doutora Fernanda Henriques, diretora eleita, e do professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier, vice-diretor eleito, para cumprimento do mandato de 4 anos. Solicito ao professor doutor Arnaldo Cortina, secretário-geral da Unesp, que proceda à leitura do termo de posse da diretora e do vice-diretor. Bom, vamos então fazer a leitura do termo de posse, que, como de praxe, é lido protocolarmente nessa cerimônia, e depois, quando nós tivermos uma oportunidade de nos encontrar pessoalmente, ele poderá ser assinado, porque esse termo, ele consta de um livro de posse, né, que é assinado por todos os diretores e vice-diretores que tomam posse na Universidade Estadual Paulista. Bom, então, termo de posse e compromisso da professora doutora Fernanda Henriques. Aos 26 dias do mês de novembro de 2020, toma posse na função de diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru, a professora doutora Fernanda Henriques, RG número 24, 110, 174, dígito 8, tendo em vista sua designação publicada no Diário Oficial do Estado, de 29 de setembro de 2020, seção 2, página 32, com mandato de 4 anos, contado a partir da data do exercício. Perante o vice-reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professor doutor Sérgio Roberto Nobre, a empossada assume o compromisso de exercer com zelo, disciplina, assiduidade, eficiência e dedicação os deveres da função. Considerando-se oficializado o ato, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo vice-reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professor doutor Sérgio Roberto Nobre, e pela hora empossada, professora doutora Fernanda Henriques. Processo número 2.961, 5001, 1988, reitoria da Unesp. Parabéns a Fernanda, que toma posse por esse ato. Agora eu vou passar a leitura do termo de posse e compromisso do professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier. Aos 26 dias do mês de novembro de 2020, toma posse na função de vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru, o professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier, RG número 12, 558, 061, dígito 7, tendo em vista sua designação publicada no Diário Oficial do Estado, de 29 de setembro de 2020, seção 2, página 32, com mandato de 4 anos, contado a partir da data do exercício. Perante o vice-reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professor doutor Sérgio Roberto Nobre, o empossado assume o compromisso de exercer com zelo, disciplina, assiduidade, eficiência e dedicação os deveres da função. Considerando-se oficializado o ato, lavrou-se o presente termo,
que vai assinado pelo vice-reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professor doutor Sérgio Roberto Nobre, e pelo ora empossado, professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier. Processo número 2.961, 5001, 1988, reitoria da Unesp. Parabéns ao Juarez pela posse no dia de hoje. Parabéns, professor Carbone, aos diretores empossados, professora Fernanda, professor Juarez, e agora convido a professora doutora Fernanda Henriques, diretora empossada da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, a proferir o seu pronunciamento. Vamos lá. Excelentíssimas autoridades presentes nesse evento, excelentíssimo vice-reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professor doutor Sérgio Roberto Nobre, cujo mandato com o professor doutor Sandro Roberto Valentim finda praticamente junto ao nosso, Carbone e meu, em nome do qual estendo meus cumprimentos a todos os membros da reitoria e professores da Unesp. Também a quem desejo um bom regresso às suas funções docentes, com tranquilidade e, quem sabe, mais tempo livre para lazer. Excelentíssimo professor doutor Pascoal Barretti e excelentíssima professora doutora Maísa Furlan, reitor e vice-reitor eleitos, que também iniciam seus mandatos junto ao meu frente agora à diretoria da FAAC. Desejo que os próximos 4 anos sejam profícuos na condução da Unesp e que possamos caminhar juntos, gestão central e local, com respeito mútuo, colaboração, amizade e alegria. Vocês sempre poderão contar com a Faculdade de Arquitetura, Arte e Comunicação para a defesa e edificação da Universidade Pública. Digníssimo professor doutor Enes Forlani Júnior, presidente do Fórum dos Diretores da Unesp, diretor da Faculdade de Engenharia do campus Gília Solteira, em nome do qual agradeço a presença, ainda que virtual, sei que é repleta de afeto, de todos os demais diretores da Unesp. Digníssima professora doutora Vera Lúcia Messias Fialho Capellini, presidente do Fórum dos Vice-Diretores da Unesp, vice-diretora da Faculdade de Ciências do campus de Bauru, em nome da qual cumprimento todos os vice-diretores aqui presentes, dos quais muitos foram meus aliados e apoio constante durante esse trilhar na vice-diretoria. Também, em nome da professora Vera, cumprimento todas as mulheres que se lançaram ao imenso desafio em fazer gestão, em uma sociedade ainda machista, misógina e violenta contra as mulheres. Professora Maísa Furlan, professora Maria Cristina Pereira Lima, a Kika, professora Valerie Albright, professora Silvana Alves, professora Maria Antônia Ramos de Azevedo, professora Daniela Mourão e tantas outras professoras que eu não vou conseguir nominar aqui. Diretora técnica acadêmica Angélica Parreira Ruiz, professora Cássia Letícia Carrara Danciano, professora Raquel Cabral, assessora da diretoria da FAAC, Daniela Rissato, da vice-diretoria Thalita Palhaci, vice-reitora, diretoras, vice-diretoras, professoras, chefes de departamento, coordenadoras de curso, servidoras técnicas administrativas em cargo de confiança. Tantas outras mais que não teria tempo para nomeá-las aqui, o tempo é muito curto. Tantas mulheres incríveis que estão fazendo história na Unesp, com suas competências e profissionalismo, que só fazem da universidade um lugar melhor. São tantas, mas ainda assim são tão poucas. Espero poder sedimentar esse caminho aberto por minhas colegas, para que mais e mais mulheres ocupem, lado a lado, todos os ambientes e hierarquias dessa instituição pública. Eu sabia que eu ia me emocionar, mas eu vou continuar, vamos lá. Digníssimo professor doutor Marcelo Carbone Carneiro, diretor cessante, meu companheiro de lutas, de perdas e glórias nos últimos 4 anos, meu amigo. Reservei algumas palavras para você em meu discurso, que falarei em breve. Digníssimo professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier, vice-diretor que agora se torna, cujos sonhos compartilhamos nesses últimos meses que antecederam a presente posse, em quem a comunidade da FAAC confiou para honrar a tarefa de gestão da unidade. Juarez de Paula Xavier, referência como professor de jornalismo. O seu nome cumprimento todas as pessoas pretas
que se equilibra na sociedade, aliando resistência e resiliência, sobrevivência e insistência. Como disse Emicida, existe pele alva e pele alvo. Quantas outras pessoas negras foram impedidas de estarem aqui hoje? Foram marginalizadas, foram mortas, sem acesso aos seus direitos. Quantos talentos já perdemos? Juarez, meu amigo, sua presença na diretoria, inédita, abrirá caminhos para muitos e muitos mais. E eu tenho muito orgulho de fazer parte consigo desse marco histórico para a nossa unidade. Caros servidores docentes e técnico-administrativos, caros professores substitutos, caros estudantes da graduação e pós-graduação, minha amada família, que está aqui assistindo, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus exemplos, meu maior amor, meus amados amigos, meu amado Tomás Barata. Bom dia, foram só os cumprimentos e eu já me emocionei. Em nome da direção da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, agradeço antes de mais nada aos responsáveis por essa cerimônia, na reitoria, na pessoa do professor Arnaldo Crutina e na direção técnica acadêmica, principalmente do STAEP, da FAAC, na pessoa do servidor técnico administrativo Paulo Domingos Corral. A vida, meus amigos, é uma experiência coletiva. Antes de fazer meu discurso, resolvi ler o anterior, de quando assumi a vice-direção, lá do vídeo de 2016. Iniciei falando sobre a minha vida antes da Unesp, pois estava há menos de 6 anos na instituição. Relembrei minha recepção na cidade e na FAAC, uma forasteira, como eu mesma me defini, desconfiada pelas diferenças e animada com as oportunidades. Disse que as diferenças foram sendo entendidas e aceitas de parte a parte, e a animação continuava. Pois bem, agora, passados quase 10 anos que estou na Unesp, posso dizer que, por sorte, a animação e o otimismo se mantiveram, e por conta deles que estou hoje aqui discursando. Otimismo? Muitos devem se perguntar, ela falou mesmo a palavra otimismo? Pois bem, falei e mantenho. Muitos podem confundir e entender essa animação e otimismo como falta de sensibilidade ou de ingenuidade. É o contrário disso. Conseguir vislumbrar um amanhã melhor é um exercício diário, duro, laborioso, mas extremamente necessário para ter a coragem de levantar da cama e enfrentar as batalhas que já estão postas. É preciso reconhecer as injustiças e necessidades para estar consciente dos desafios e das possibilidades. E ainda assim ter a capacidade de sonhar um amanhã melhor. Porque nada é permanente. Paradoxalmente, precisamos continuar a lidar com essa impermanência, enquanto buscamos a mudança que queremos. Firmes e flexíveis. A invariância, termo empregado pela química e utilizado na psicanálise e no budismo, indica que aquilo que não varia está doente. Nada é permanente ao longo do tempo. E nada é permanente mesmo quando se retira o conceito de tempo. A vida é dinâmica em toda a sua concepção. E é nesse sentido que nos lançamos à tarefa de gestão da unidade. Estamos em um momento difícil, em luto, desanimados com os desmandos, horrores e incompetência dos que nos governam. Vivendo uma pandemia que segue ceifando vidas, precisando realizar nossos encontros como o de hoje, sem abraços. Esse ano eu quase não abracei meus pais. Para que não nos esqueçamos da relevância de nossas ações na construção de uma sociedade melhor. E quero pontuar aqui alguns dados da Unesp e da FAAC, registrar para a posteridade, para quem não conhece, estiver vendo esse vídeo, entender e valorizar essa universidade. E para os que nela estão, não se esquecerem. É meu dever agora falar da grandeza da nossa instituição, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a nossa Unesp. Somos uma universidade estadual, pública, gratuita e cada vez mais inclusiva. Uma das 3 universidades públicas paulistas, junto com a USP e com a Unicamp. Somos a irmã mais nova, por assim dizer, que nasceu e se espalhou. A Unesp está em 24 cidades diferentes no estado. A cada 100 quilômetros tem uma Unesp no estado de São Paulo. Eu falo de Bauru, a cidade sanduíche, da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC. Temos cursos na área de Ciências Sociais Aplicadas, Artes e Humanidades. Os únicos cursos em uma universidade pública fora da capital paulista de design,
rádio, TV, internet, jornalismo e relações públicas. O único curso de jornalismo 5 estrelas do país no recém-divulgado ranking do Guia Estadão Universidades. Nota máxima no ENAD no curso de arquitetura e urbanismo. Oferecemos 5 cursos de pós-graduação estricto sensu, dentre eles o mais bem pontuado programa de pós-graduação em design do país. E, somadas as 3 especializações lato sensu que temos, ampliamos as discussões entre universidade e sociedade. Além das aulas da graduação e da pós-graduação, preparando profissionais e docentes qualificados para o mercado de trabalho, também retribuímos investimento público em retorno direto para a comunidade, quer seja em serviços, ações, eventos ou programas extensionistas. Pesquisamos e entregamos o fruto de nossas descobertas para edificar a sociedade. Acolhemos cada vez mais uma parcela marginalizada da população, além das mulheres que mencionei, que já são maioria na universidade, de pessoas transgêneros, travestis e transexuais, que têm seus direitos garantidos dentro da Unesp. Temos, dentre as universidades públicas paulistas, a mais ampla política de reserva de vagas para pessoas pretas, pardas e indígenas. E um setor da reitoria extremamente diminuto, mas extremamente eficiente, que ampara nossos alunos com vulnerabilidade socioeconômica. E eu quero nominar aqui o professor Mário Sérgio, em nome de quem estendo meus cumprimentos a toda a COP envolvidos na permanência estudantil da universidade. Por tudo isso, estar no Unesp como professora e gestora, nesses quase 10 anos, tem sido uma experiência incrível. Eu posso dizer com propriedade de quem tem experiências e realidades anteriores que estar na universidade pública, na Unesp, especialmente na FAAC, é um privilégio. É o nosso polo de resistência, nosso espaço de criatividade, do contraditório, do plural e da sinergia. E essa certeza é que me faz usar a palavra otimismo, porque sei da nossa capacidade de resiliência e de força. Queridos e queridas, somos muito bem pontuados e avaliados, mas todo mundo aqui sabe dos desafios pessoais e coletivos que enfrentamos diariamente para conquistar cada estrela, cada nota, cada aula, cada aluno formado, cada ação de extensão, cada pesquisa. É um imensurável orgulho para nós, Juarez e eu, representarmos uma gente que se desdobra para manter nossa unidade universitária com tamanha qualidade. Comecei falando aqui que a vida é uma experiência coletiva. Reafirmo. Nesses últimos tempos de posições tão violentas, de rechaços, de negacionismos, do ódio aos diferentes, de tanto desamor, trabalhar com pessoas tão queridas como as que estão aqui hoje nessa sala virtual é justamente a força necessária que faz a gente seguir em frente. Se estou hoje aqui foi porque em algum momento alguém me parou, me incentivou. 1, 2, vários momentos. Reconheço minhas fragilidades. Nunca conheci quem não fosse príncipe na vida, disse Fernando Pessoa, ao dizer que ele mesmo era alguém que errava e tinha medo. Mas durante esses 10 anos tive muita gente me amparando e me ajudando a reconhecer a queda, a sacudir a poeira e a dar a volta por cima, a quem serei sempre grata. Não conseguiria nominar todas as pessoas, então falarei de um em especial, um mestre que me ensinou a fazer gestão e me apoiou incondicionalmente, a quem, sem dúvida nenhuma, devo eterna gratidão. Não estaria aqui discursando se não fosse pelo professor Marcelo Carbone Carneiro, que acreditou em mim desde o início. Só aceitei ir para a diretoria porque era para compor com Marcelo Carbone Carneiro. Filósofo, um imenso amor pela Unesp, intensa alegria para o trabalho, por quem já nutria admiração quando vice-diretor, que, a despeito de toda a situação pela qual passamos nos últimos anos, conseguiu feitos incríveis, na vice e na direção. Você sempre vai ser uma inspiração para mim, Carbone. Não me imaginava gestora. Amo ser professora e foi essa profissão que escolhi para a vida. Sempre achei temerosa a responsabilidade de tomar decisões com o poder de impactar a vida de outrem. Mas o destino leva a gente para caminhos que não imaginamos. E hoje me sinto preparada para assumir a gestão da unidade. Muito porque acredito no coletivo, em andar junto para ir mais longe. E uma das coisas que aprendi é que a gestão não é uma experiência pessoal, uma ação individual. Pelo contrário, principalmente na universidade pública, um espaço democrático e colegiado. Portanto, mais que tomar decisões que impactam na vida das pessoas,
é preciso estar atento às vozes e necessidades da comunidade da FAAC e da Unesp, com escutativa para entender e defender nossas necessidades enquanto espaço de trabalho e instituição pública de educação. E certamente teremos, Juarez e eu, respeito aos colegiados sempre. É o nosso compromisso firmado aqui hoje na frente de todos. Por fim, agradeço aos técnicos administrativos por todo o aprendizado que tive nos últimos anos. Quando professora, convivia mais com os meus pares, professores, mas já admirava as assessoras do departamento, Gislaine Sanetti e Rosana Cardoso Pinto, e dos técnicos de laboratório, Paulo César Santinelli, José Roberto Reginato, que hoje está aposentado, Henri Santana e Sérgio Comori. Na vice-direção, meus maiores contatos, além, claro, com os alunos, foram com os técnicos administrativos de todas as seções. Vi funcionários públicos altamente qualificados, que se esforçam, fazem gestão, tomam decisões e mantêm a universidade em pé, a despeito da falta do reconhecimento devido, com seus salários achatados, sem política de qualificação profissional e planos de carreira e remuneração adequados. Tendo de trabalhar por muita gente que já saiu e cujas funções não foram repostas. Trabalhando em dobro, em triplo. Deixo aqui minha mais alta admiração e minha súplica à nova gestão que entenda a gravidade da falta de contratações, da baixa remuneração, da falta de política de capacitação permanente para que todos se adequem aos novos tempos. Quero agradecer nominalmente as pessoas que me assessoraram na vice-diretoria. Fernando de Souza Ferrari, hoje nosso diretor administrativo, Felipe Garcia Pereira e Thalita Plácido Palhaci, aos gestores técnicos administrativos, além do Fernando Ferrari, Lázaro Lascas, Angélica Ruiz, Luiz Isabel Banhara, Kate de Brito Prado, Ana Paula Cardoso Silva Lima, Rodrigo Antônio Botton, Érica Cristina Ribeiro Silva, Paola Ferreira Monteiro Camel, Kate de Brito Prado, Paula Regina Alves Godoy Maçoca, Eliezer Pinheiro dos Santos. Em nome de todos esses gestores técnico-administrativos, presto minha mais alta homenagem no discurso de hoje. Minha homenagem a todos os funcionários públicos da FAAC, da Unesp e deste país. Não somos definitivamente parasitas. Somos quem ampara a ciência e o conhecimento dessa nação. Finalizo aqui deixando meu obrigada a todas as pessoas presentes e eu espero poder abraçá-los em breve, muito em breve, porque a vida, como experiência coletiva, tudo faz valer a pena. Muito obrigada. Obrigada, professora Fernanda. Convido o professor doutor Juarez Tadeu de Paula Xavier, vice-diretor empossado da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, FAAC, a proferir seu pronunciamento. Professor, é necessário ativar o som. Obrigado, Angélica. Bom dia para todas, todos e todos que acompanham a posse da direção da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, a FAAC, para o período de 2020 e 2024. Na figura do vice-reitor da Universidade Estadual Paulista, Sérgio Roberto Nobre, cumprimento todas as pessoas presentes à posse. Na figura do diretor cessante, Marcelo Carbone Carneiro, da diretora que toma posse hoje, Fernanda Henriques, cumprimento todos os servidores e servidoras docentes de todas as diretoras e diretores e seus respectivos vices presentes nessa posse. Na figura da diretora técnica acadêmica, Angélica Ruiz, e dos diretores técnico-administrativo, Fernando Ferrari, de técnico de informática, Lázaro Lascas, cumprimento todas as servidoras e servidores técnico-administrativos. E na figuras da Ana Carolina Moraes, do Alan Tomás Andrade, orientando e orientandos brilhantes, cumprimento todas e todos os estudantes. Em todas as cerimônias importantes, é de bom tom homenagear alguém que tenha estimulado, provocado, realizado mudanças em nossas e outras pessoas. Quero homenagear hoje uma pessoa que me deu a compreensão da magnitude do que somos e do que fazemos nessa instituição pública de ensino superior. Reservo nessa cerimônia uma homenagem à Dona Maria dos Santos Pereira, servidora terceirizada do setor de limpeza, implicada em uma barbárie sem paralelo na minha vida profissional, e, portanto, merecedora do meu respeito, do respeito da minha esposa, Patrícia,
e do respeito da minha filha, Boladi. Em 2015, 4 anos depois de eu ter ingressado na instituição, no auge das reações à política de ação afirmativa adotada pela Universidade Estadual Paulista, Dona Maria sofreu uma violação de seus direitos humanos e cidadãos, quando leu, ao limpar, a seguinte frase pichada na parede do banheiro feminino da unidade: negra suja. Numa entrevista que ela deu à TV regional, muito emocionada, ela perguntou de forma retórica: sou eu que limpo a sujeira dessa gente e sou ainda chamada de negra suja? Com tranquilidade e firmeza, ela desafiou uma história de violações, com tamanha grandeza e propósito, que eu só tinha visto em minha mãe, em minhas tias e em minha sogra. Em mais de 20 anos de docência universitária, nunca tinha visto tamanha covardia contra alguém que não tinha como revidar. Nem nas universidades particulares na quais trabalhei por 10 anos, ladeada por tantas pessoas com tanta firmeza, nem na PUC São Paulo, nem na USP, onde estudei. Para muitas pessoas, a invisibilidade é uma capa de proteção. Numa sociedade desigual, ela protege os segregados na segregação para melhor segregá-los. Mas nem sempre isso é verdade. A invisibilidade de uma servidora terceirizada foi notada pelo ódio intolerante, misógino, racista e segregacionista numa universidade pública, muito parecida com minha mãe fisicamente, que trabalhou parte da sua vida como empregada doméstica. Identifiquei-me de imediato com a Dona Maria. Durante um bom pedaço de tempo, pensei nesse episódio. Formulava uma pergunta retórica para a qual não tinha respostas. Qual o nosso propósito na universidade pública? Depois de algum tempo matutando, cheguei a uma resposta simples, mas para mim significativa. Nós somos servidores públicos, com uma responsabilidade atribuída pela sociedade. Esse é o sentido republicano do que fazemos no Estado democrático de direito. Nessa condição, recebemos o mandato da sociedade para atuar em seu nome nas áreas pesquisa, ciência, inovação tecnológica e desenvolvimento social. Em nossos nomes, mas não nome da grande maioria das pessoas que labutam diariamente e alimentam com seu trabalho a educação, a saúde e a vida públicas. Alimenta a infraestrutura e a superestrutura da universidade, alimenta nossos sonhos e desejos pessoais e profissionais, alimenta nosso trabalho árduo. Nós recebemos um mandato da sociedade. Foi com essa ideia que eu e a professora Ferdi, agora a nossa diretora, decidimos construir uma proposta para concorrer à direção da faculdade. A sociedade nos deu um mandato para fazer da universidade pública uma cápsula de civilidade contra a barbárie, o negacionismo, os discursos de ódio misógino, racista e supremacistas, defendido pelo necrogoverno que dirige o país, e para cuidar dos direitos e deveres responsáveis da comunidade da FAAC. Nos deu um mandato para fazer a universidade pública e não ceder aos interesses do mercado e de segmentos sociais quando esses se colocam contra os interesses da sociedade e se colocam contra os direitos conquistados ao longo de décadas por docentes, servidores, técnicos administrativos e estudantes. Nos deu um mandato para fazer a universidade gratuita e assegurar o acesso ao ensino superior para segmentos em condições de vulnerabilidade social e garantir as condições adequadas para o trabalho justo, digno e de qualidade dos que se dedicam a construir uma das maiores instituições de ensino superior do país. Nos deu um mandato para fazer a universidade democrática nas suas relações internas com todas e todos da comunidade acadêmica e externa com os segmentos da sociedade e do território onde está a Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design na cidade de Bauru. E defender a participação democrática em todas as instâncias, deliberações e decisões da universidade, em especial para servidoras e servidores que arcam com grandes responsabilidades, mas que têm pequeno poder nas tomadas de decisão. Nos deu um mandato para fazer a universidade inclusiva e acolhedora da diversidade, base para a criatividade, inovação tecnológica e desenvolvimento, e para assegurar a formação permanente da comunidade interna em todos os temas pertinentes à universidade pública, do orçamento ao lazer, das decisões do governo federal, as do conselho de curso, da gestão da cidade, a do campus, no qual circulam quase 7.000 pessoas todos os dias. Nos deu um mandato para fazer a universidade autônoma,
para que, com liberdade, possamos retornar à sociedade todos os esforços materiais e imateriais empregados nessa experiência singular brasileira que é a universidade pública. Nos deu um mandato para fazer ensino, pesquisa, extensão e gestão para e com a sociedade, seus segmentos públicos e privados. Nos deu um mandato para que todos e todas, Sérgios, Marcelos, Fernandas, Angélicas, Fernandos, Lázaros, Anas, Alans, Marias, possam trabalhar, estudar, pesquisar na universidade pública, gratuita, democrática, inclusiva, acolhedora e autônoma, como estamos fazendo a Universidade Estadual Paulista, e como nós, servidores e estudantes, estamos fazendo a Faculdade de Arquitetura, Arte, Comunicação e Design em nossas ações na cidade de Bauru. Agora, recebemos, além do mandato da sociedade, o mandato da comunidade da FAAC, que, como nas boas relações, nos comprometemos a honrar de forma democrática, transparente, respeitosa e, acima de tudo, de modo apaixonado, como tudo que temos feito na nossa vida. Da minha parte, agradeço a Dona Maria por ter me ensinado uma lição que lembro todas as vezes em que chego à Universidade Estadual Paulista para trabalhar. Todas as nossas atribuições emanam da sociedade e, em seu nome, devem ser exercidas, como servidoras e servidores públicos que somos. Encerro com um fragmento de um poema da poeta Conceição Evaristo. Mulher nascida pobre, numa favela, foi empregada doméstica, estudou com muitas dificuldades e que escreve poemas maravilhosos que nos faz lembrar o que somos, de onde viemos e para onde caminhamos. Abre aspas. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. Fecham aspas. Por essas e outras lições, sou grato às Reginas, Marias, Pedreninas, Conceições, Patrícias, Boladis e Fernandas, que dão asas às minhas loucuras, ensandecidas por uma sociedade justa, igualitária e democrática, livre do racismo, livre da segregação social, livre do machismo e dos preconceitos. Seguimos. Muito obrigado. Obrigada, professor Juarez. Passo, então, a palavra ao professor doutor Sérgio Roberto Nobre, vice-reitor da Unesp, para seu pronunciamento e, na sequência, anunciar os termos protocolares de encerramento desta solenidade. Liga o microfone. Muito obrigado, Angélica, mais uma vez. Bom dia a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento tão importante para a FAAC, para a Unesp. Eu cumprimento a todos os diretores presentes nessa videoconferência, em nome do professor Enes Furlan, que é o presidente do Fórum dos Diretores. Cumprimento a todos os vice-diretores presentes também, em nome da professora Verinha, que é a presidente do Fórum dos Vice-Diretores. Cumprimento aos membros da congregação da FAAC, membros da comunidade, servidores técnico-administrativos, enfim, toda a comunidade presente nesse ato. Um especial cumprimento ao professor Carbone, que está se retirando agora da direção, né? E também a professora Fernanda, né, que agora, só hoje eu descobri que a turma chama ela de Ferdi, mas eu a conheço como Fernanda. E... Perdi. Tá. Eu estou lendo aqui, eu não percebi, mas... então, cumprimento a vocês todos, a vocês dois, pelo final da gestão. E, naturalmente, um especial cumprimento agora à nova direção empossada, que é a professora Fernanda Henriques, a Ferdi, e o professor Juarez. Ambos que estamos trabalhando juntos já há algum tempo. A professora Ferdi acompanhou a gestão Sandro e Sérgio quando ela foi responsável pelo design do material de divulgação da campanha, e o professor Juarez, que esteve conosco até agora, né, como assessor na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,
com um trabalho ativo e muito importante mesmo, principalmente na comissão de averiguação das autodeclarações, que ele obteve também o apoio da Angélica, né, que nos ajudou muito. Então, eu sou muito agradecido a todo o trabalho que vocês desempenharam, né, e, claro, divulgando as ideias. Quero fazer também um especial cumprimento ao professor Pascoal Barretti, que está nessa reunião, e a professora Maísa Furlan, reitor e vice-reitora eleita, né, que estamos aguardando a posse dada que vai ser feita pelo governador. Eu desejo sucesso a vocês e agradeço também a presença nessa cerimônia de posse. A professora Fernanda, ela fala da nossa gestão que está acabando, que vai acabar junto com a dela, né? Praticamente, a gente fica um mês a mais, um mês e meio a mais, mas também estamos acabando, e ela nos deseja saúde e felicidade nesse nosso tempo livre. É o que eu mais quero, Fernanda. Eu estou precisando disso, né? Tanto que, de fato, eu posso me dizer com muita tranquilidade, depois de 35 anos de universidade, 48 anos de carteira assinada como trabalhador, eu me sinto na vontade de ter tempo livre agora, né? Por isso, a minha opção por estar preparando a minha aposentadoria, tá? Espero que eu tenha saúde e que fique um bom tempo aposentado. Nesse período de gestão, aprendi muito na gestão. Eu participei do Fórum dos Vice-Diretores, né, que foi grande satisfação. Participei do Fórum dos Diretores, né? Eu fui presidente do Fórum dos Vice-Diretores, fui presidente do Fórum dos Diretores, e agora eu sou presidente do Fórum do Vice-Reitor, né, que é o Fórum do Eu Sozinho, né? E, claro, naturalmente, a gente aprende muito com a comunidade, aprendi a conhecer a universidade, isso é de extrema importância. A professora Fernanda, que foi vice-diretora até o momento, com certeza já entra na direção, conhecendo um pouco mais da universidade, né? Isso é de extrema importância, porque a gente aprende a conhecer, porque se a gente fica só na nossa unidade, a gente conhece os nossos colegas, os nossos cursos, a gente não sabe o tamanho e a expansão e o tamanho dessa universidade. Então, é muito importante isso, né? E eu digo para vocês, peço a vocês, professora Fernanda, professor Juarez, colaborem para que se mantenha a harmonia, tanto no Fórum dos Diretores, como no Fórum dos Vice-Diretores. Isso é de extrema importância para a saúde política da universidade. É de grande importância isso. Colaborem com isso. Nós precisamos estar harmônicos, precisamos estar conversando um com o outro. Nós precisamos de paz no Fórum dos Diretores e dos Vices. Eu aprendi também no meio acadêmico, e principalmente na administração, e vocês sabem disso, ninguém vai negar o que eu vou dizer, que na academia nós temos aquilo que se chama de poço de vaidades. Né? Nós temos vaidosos. O mundo acadêmico é vaidoso, muitas vezes alguns se acham melhor do que outros. E eu aprendi que na administração, professora Fernanda, professor Juarez, a gente tem que saber administrar isso. Administrar as economias da universidade, do instituto, né, que nós somos obrigados, inclusive como ordenador de despesa, né, que agora a professora Fernanda vai assumir um grande e difícil compromisso como coordenadora de despesa da FAAC, a gente aprende a administrar o dinheiro que entra. Se tem bastante, a gente consegue gastar bem, se tem pouco, a gente consegue administrar. Isso a gente faz na vida da gente, né? A gente sempre fez na vida. Agora, é difícil, e eu digo para vocês com tranquilidade, saindo da reitoria agora, é muito difícil administrar vaidades. Isso é difícil. E por isso a gente tem que estar sempre atento que essas vaidades vão acontecer, e aí eu digo para vocês, atentem para poder administrar bem as vaidades, porque todo mundo tem um pouco de vaidade. Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem. Então, nós precisamos saber administrar a nossa, e como administrador de uma unidade como a FAAC,
tem que saber administrar a dos colegas. Isso faz parte. E a gente, claro, muitas vezes, é o que dizem, né, que é o problema de ser diretor, que a gente, às vezes, tem que falar nãos, né, o professor Carbone sabe disso, e todos os diretores que estão aqui, a gente tem que aprender também a falar nãos, né? Muitas vezes a gente aprende que é importante que a gente seja o mais tranquilo na hora de tomar uma atitude e chegar a uma conclusão sem prejudicar a todos, porque uma decisão não pode ser individual, ela tem que ser coletiva, né? Se você consegue conceder alguma coisa para alguém, tem que entender que você tem que conceder para todos aqueles que precisarem também. Então, num certo momento, você tem que falar não para um, porque senão você vai ter que abrir para todos. Isso acontece no mundo administrativo da universidade, principalmente nessa época de pouco dinheiro, nessa época de dificuldades financeiras, né? Estamos passando por isso, mas nós vamos sobreviver, nós vamos passar, né? A gente consegue sobreviver a tudo isso, né? Claro que a gente também aprende que, muitas vezes, pelo cargo que a gente ocupa, a gente começa a levar algumas, que eu diria assim, algumas cacetadas nas costas, e a gente sabe que isso vai doer no início, mas, num certo momento, a costa fica calejada, e a cacetada vem, e você leva e não sente mais dor. Isso que acontece. Por isso, é importante que a gente saiba administrar, inclusive, a nossa vida. E eu peço para vocês, Fernanda e Juarez, que saibam administrar a vida administrativa e também a vida familiar, que é de extrema importância. Não dá para pensar que a vida é só trabalho, nós temos que pensar também que nós temos família por trás. E que essa nossa família, ela prevalece. Os nossos entes queridos se mantêm, a administração acaba. Então, vamos trabalhar com isso, vamos pensar com isso sim, e claro, é isso que nós temos que pensar também em termos de vida acadêmica, de vida profissional. Vocês são jovens, né? A Ferdi é muito jovem ainda, é uma menina. Eu lembro da bicicleta que ela tem, uma bicicleta meio fajuta, que é uma bicicleta que pedalava quer dizer, não é uma bicicleta que você tem que pedalar para subir, não. A dela é motorizada, né? Então, você continua com ela e continue com ela, Ferdi, porque é importante que a gente tenha isso. Então, gente, Carbone, parabéns pela gestão, e parabéns também por você estar dando continuidade a essa gestão na FAAC, com a Ferdi e com o Juarez, e desejo sucesso a todos. E com isso, eu declaro encerrada a sessão solene de posse da diretora e do vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru. Muitíssimo obrigado, descansem, tenham cuidado. Muito obrigado.